Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. A PUC Minas acaba de inaugurar um laboratório de preservação audiovisual. O espaço vai organizar, restaurar e catalogar um acervo histórico de filmes e vídeos produzidos ao longo da trajetória da universidade, incluindo obras desde a pioneira Escola Superior de Cinema, criada em 1962. Nós estamos recebendo aqui uma figura importante desse esquema, não é isso, Patrícia? Exatamente, viu? Porque eles estão ali recuperando as películas, né, esses filmes, e é justamente o professor, coordenador do curso de cinema e audiovisual da PUC Minas, professor Pedro Vaz, que está aqui com a gente para contar como é que foi todo esse processo. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Oi Gente. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, Acir. Boa Prazer tarde. para mim estar aqui hoje para falar desse assunto que é tão importante para a gente. Pois é, a nossa cidade, né, é tão nova, 120 e poucos anos, né, ainda podemos dizer que ela é nova, né? E que quando a cidade foi inaugurada, já existia já existia foto, né? Sim. Foto já existia, prova que nós temos aí uma série de fotos ainda, né, do início da cidade. E como também, logo depois, veio o cinema, né? Então, quer dizer, nós tínhamos por obrigação de ter um acervo muito bom e nós não temos, né? Exatamente, né? A cidade é uma cidade nova, tem mais ou menos a idade do cinema. É verdade. É a cidade de Belo Horizonte. E a gente acompanhou toda essa mudança aqui em Belo Horizonte. BH, na década de 50 e de 60, foi uma cidade muito cosmopolita, sobretudo na música, em outros espaços da cultura, mas sobretudo no cinema, né? É. A gente tem uma trajetória que pouca gente conhece, Acir, que é a primeira do SEC, o Centro de Estudos Cinematográficos, desde a década de 50, ocupando várias sessões de cinema ali no Cinearte Palácio, ficava na Rua Curitiba. Em 1962, foi inaugurada na antiga, né, Universidade Católica, a Escola Superior de Cinema. Foi fundada pelo padre Massotti, seu primeiro curso universitário de cinema do Brasil. Então, um pioneirismo grande nisso, né? A nossa Faculdade de Comunicação surge a partir dessa escola de cinema. E ficou para a gente, né, hoje a gente encontra em algumas estantes, na biblioteca, uma série de latas de filme que estão guardadas ali há décadas, desde a época do Massotti. E quando a gente se deparou com esse material, a gente ficou numa curiosidade, ao mesmo tempo envolvido por uma missão de resgatar essa memória. Por isso que a gente está desenvolvendo esse projeto hoje de preservação audiovisual. A gente criou um laboratório, que é o LUNAR, né? Laboratório Universitário de Preservação de Arquivos e Acervos Audiovisuais. Pois é, eu fico me lembrando aqui que há pouco tempo aqui mesmo, um programa que nós fazemos aqui na TV Horizonte, eu tive a oportunidade de mostrar um trabalho feito por um cineasta amador lá de São Paulo. Teve um aniversário de São Paulo que os chorões do Rio de Janeiro foram convidados a ir para lá. Pixinguinha, Benedito Lacerda, toda aquela turma que fazia o choro no Rio de Janeiro. Então eles foram e fizeram um show. Mas naquela época não tinha o que nós temos hoje de som e etc e tal e tal. E esse cara, ele conseguiu gravar todo o show. E depois de muitos anos, eles recuperaram um filme de 16mm, né? E que esse cara fez. E aí tiveram que colocar o som, né? Foram buscar umas gravações que esse mesmo grupo fez em disco e ficou uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Eu fico me lembrando de quantas coisas bonitas tem de Minas Gerais que a gente que se perdeu aí, né? Nós tivemos, por exemplo, a TV Itacolomi, que foi a nossa primeira televisão, que não se guardou nada da TV Itacolomi, infelizmente, não é não? Né? Sim, a gente tem em Belo Horizonte hoje o trabalho do MIS, né? O Museu da Imagem e do Som, que é ligado à Prefeitura, e traz parte desse acervo de televisões, né? Faz um trabalho muito legal. Mas a gente sabe que não é suficiente, né? O investimento que se faz. Eu posso te contar aqui da Rádio Itatiaia, que eu trabalho lá há 55 anos. Passou pela Rádio Itatiaia muitos profissionais fantásticos, como o J. Júnior, foi um dos maiores locutores esportivos que nós tivemos aqui em Minas Gerais, né? E que faleceu lá em Goiás e tal. E a Rádio Itatiaia não tem uma gravação desse J. Júnior, né? Tem alguma coisa do Cafunga que nós conseguimos juntar, né? Porque as pessoas não tinham essa preocupação da memória, né? Pois é, não havia essa preocupação de guardar, como a gente tem hoje, né? De guardar para as gerações futuras, né? Ter uma ideia, a gente encontrou no nosso acervo, a gente até comentava sobre a Minas Filme aqui nos bastidores, né? Tem um rolo de filme
produzido pela Minas Filme, que está lá no acervo da PUC, da visita do Papa João Paulo II a Belo Horizonte. Então, um documentário foi feito com imagens belíssimas, né? E a gente nunca viu esse material em outro lugar, está guardado lá. Aliás, a TV Horizonte, quando ela começou, ela reprisava um jornal de cinema feito pela Minas Filme. Reprisava. Toda noite você tinha um jornal de cinema que era, sabe com quem, narrado por quem? Pelo Cid Moreira. Né? Olha só. Né? Então, muita coisa interessante sobre a cidade, a Minas Filme fazia. Né? Que era do Zé de Araújo Cota. Pois é muito importante preservar a memória, porque as gerações futuras vão aprendendo, né, o que foi estabelecido, o que foi feito no passado, né? Agora, eu fico imaginando o trabalho, professor, que não deve ter dado para poder recuperar todo esse material. Aquele é um quebra-cabeça, né? Onde que está aquela peça, onde está aquele rolo? Conta para a gente como é que foi a concepção e a execução desse trabalho. Sim, bom, eu estudei, né, no meu doutorado, minha pesquisa de doutorado, História do Cinema Brasileiro, e me deparei com essas metodologias de pesquisa que vão buscar informações nessas fontes primárias. E lá na PUC a gente encontrou esses filmes. Então a gente está nesse processo, já tem uns 2 anos, né, que esse processo está sendo desenvolvido pouco a pouco, né, da gente aprender as estratégias, as técnicas para poder abrir essas latas, saber o que fazer com elas, né, como revisar. Aqueles negativos todos que tem, né? Inclusive a gente está passando umas imagens aí do material, do trabalho, olha lá os rolos que o Assir Antão citou. Esses filmes que estão aí, essas latas são de filmes do Padre Massotti, Congados, né, o filme mais famoso do Padre Massotti, o filme de 75. E a gente, enfim, a gente está buscando, ali passou a nossa equipe, né, os nossos monitores, que estão se debruçando nesse projeto, né, jovens muito interessados por essa memória, e é um trabalho muito interessante, assim, a gente, triste em alguns momentos, quando a gente abre uma lata e o filme está todo já estragado, sem chance nenhuma de reparação, mas muito interessante quando a gente abre uma lata e se depara com um filme. Tem um filme que a gente está procurando, que é um filme perdido do Padre Massotti, chama Irmãs Doroteia. A gente encontrou uma lata, e a lata tem um rótulo escrito Irmãs Doroteia. Falei, pô, achamos o filme. E aí fomos levando no MIS para fazer a revisão do filme e não era o filme. Então, esse filme, por exemplo, está perdido ainda, essa peça está perdido. Espero que a gente possa encontrar um dia esse filme raro. E eu vou te contar uma historinha que talvez você não saiba. O Minas Filme é uma empresa que surgiu pelo Zé de Araújo Cota, que foi um jornalista que trabalhou, inclusive, no Diário Católico, que foi um dos mais importantes jornais diários de Minas Gerais, foi o Diário Católico. E um dia ele fez a Minas Filme e tal, e começou a filmar, e etc, e tal. E o Juscelino já era o governador de Minas, ele pediu ao Juscelino um terreno para fazer um grande estúdio. E o Juscelino doou esse terreno para o grande estúdio. Só que nunca foi feito o estúdio, né? E surgiu lá um belo conjunto, um belo condomínio. Quer dizer, o estúdio ficou no condomínio, né? O estúdio virou história. Virou história, né? Infelizmente, né? Pois é, eu fico muito feliz com isso. E eu sei que eu fiz um levantamento sobre a rede de água, né? Como surgiu a rede de água de Belo Horizonte, a cidade, etc. E eu fiz essa pesquisa na biblioteca da Universidade Católica. Fiquei lá vários dias indo lá e tal. Até a hora que a biblioteca ficava aberta, eu ia pesquisando e fiz um levantamento do serviço de água de Belo Horizonte, né? Então, eu fico imaginando o quanto é gostoso, né, o trabalho que vocês estão fazendo para levantar essa história do cinema de Minas Gerais e daquilo que restou, né, daquilo que foi feito em Minas Gerais e que pode ser amanhã, a gente pode ver aí um copião, uma coisa maravilhosa aí, né? É isso, é muito prazeroso, muito legal trabalhar com esse material. É uma responsabilidade muito grande, porque diante de um filme que às vezes é a única cópia que a gente conhece, se a gente faz um procedimento errado e esse filme se estraga, a gente perde o filme, né? Então é uma responsabilidade grande que a gente tem, mas a gente não está sozinho nessa. O acervo da Minas Filme mesmo que você citava, Assir, está sendo hoje trabalhado por um pesquisador, Alexandre Pimenta, né? Que está se debruçando sobre esse material. Se eu não me engano, são quase 10 mil latas de filme, né, desse acervo da Minas Filme, que estão guardadas aí há muito tempo. O filho do Zé Araújo Cota quis vender isso para alguém, mas não conseguiu vender. E eu acho que hoje a família devia doar, né? Porque é uma parte da história de Minas Gerais, né? E desde os anos 40, né? A gente está no início desse processo, um trabalho ainda muito pequeno, né? Mas no futuro, quem sabe a gente possa almejar algo como uma filmoteca, uma cinemateca mineira que possa reunir o maior esse material acervo que nós temos aqui, né? Que pode... importantíssimo. É muito importante.
Pois é, eu quero agradecer a sua presença aqui, o professor coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da PUC Minas, Pedro Vaz, por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que obrigado, agradeço muito, um prazer. Já escutei muito o Assir no rádio. Estou aqui hoje com ele, um prazerão para mim estar aqui hoje. É. E lembrar que o Noel Rosa fez uma música lá em 32 que dizia: o cinema falado é o grande culpado da transformação, porque até então o cinema era mudo, né? Quando começou o cinema falado, as pessoas começaram a imitar. Alô, boy, alô, Johnny. É isso. É isso aí. Um abraço para você. Um abraço, obrigado, Assir, Obrigada, Patrícia. professor. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta. Até já.